Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao BoraCast, o maior podcast para arquitetos e engenheiros que querem viver bem atuando com projetos e obras. Eu sou a Rafa Brasileiro. Eu sou o Alex Brasileiro. Sejam todos bem-vindos, que o assunto hoje vai ser pedrada, né, Rafa? Vamos falar em como fazer tudo e não quebrar nada, né? Já fica o spoiler. Temos dois convidados aqui que conseguiram vender para um Shark Tank, né? Então estamos aqui com o BZ e com o Queco. Sejam muito bem-vindos ao nosso BoraCast. O Wise Home presente, sentido operante. Obrigado. Prazerzão estar aqui com vocês. E tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem divertido, bem animado, alto astral, né? Para a gente poder entender que tudo que a gente quer realizar na vida, a gente consegue. Dá trabalho, mas a gente consegue, né? Eu acho que esse é o caminho. Começa contando pra gente como que foi vender pro João Apolinário. De onde... É isso aí, cara. Quem são vocês? Primeiro, Não. Depois Quem é você, Quequito? Não, calma, Quem é você? Eles não brotaram no palco. Quequito. Não brotaram no palco. Não, eles não brotaram no palco do Shark Ó, Tank. vou começar com o meu sócio. Meu sócio, na verdade, ele tem um nome. Ele tem um eu vou nome. contar a verdade. É. É tudo muito fácil, É Bezerra. fácil. É bem facinho, né? Ó, meu sócio tem um nome que eu já acho que o nome dele já é parte do nosso sucesso. Sabe qual que é o nome do Queco? A gente chama de Queco carinhosamente, né? Mas o nome dele é Eric McDonald. Bonito. É verdade. O Ray Kroc praticamente deu o rim dele só pra do nome. Só pra chegar ali, você viu? Então a gente já nasce. Já nasceu pronto, porra. Papai já fabricou algo especial. Esse nome já tem um peso, né? Já veio com padrão de qualidade. Com já. certeza. Já veio. E é interessante a história porque eu e o Quequito, né? Que a gente se chama assim, né? Queco todo mundo conhece como Queco e eu BZ. Mas agora quem tá no BoraCast também vai chamar de Quequito. O Quequito é no dia a dia, né? Sei lá, né? A gente acaba. Mas a gente se conheceu no início da Wise Home também, a gente nos conhecia antes. Então a Wise Home, ela nasceu nossa amizade também, nossa sociedade, né? Que massa. Porque somos irmãos, né? Porque a gente é sócio e sociedade não é fácil. Tem dia que às vezes eu tô meio emburrado com ele é difícil estar emburrado, porque o Quequito tem um bom humor excelente, sempre. Eu sou bem humorado também, às vezes eu fico meio nervoso, né? Porque ele tem uma mente mais criativa, né? Super criativa, e eu já tenho mais uma mente de planejamento, então é natural, né? Mas a gente se dá super bem, a gente tem um relacionamento legal, e eu acho que o início dessa história mesmo começa nessa cabecinha aqui. Porque a ideia de tudo é do Quequito. A ideia veio da cabeça do Queco, né? Então, De resolver esse de gargalo aí. resolver. Então, basicamente, eu vou começar rápido. Opa, bati aqui, desculpa. Eu vou começar rápido e aí você continua. A ideia era o seguinte: o JC, que é o outro dono da Wise, né? Que somos três. Tem um sócio oculto. Ele foi um investidor anjo, basicamente, né? Ele não atua no negócio. Quem atua no negócio trabalhando mesmo sou eu e o Queco, né? JC consome uma casa muito grande. Pra quem não sabe o que é investidor anjo, é o patrocínio, tá? Tem um cara que bota dinheiro lá, o patrocínio. É isso. E ele gastou uma grana fazendo uma automação tradicional, dessas que, como o Queco falou, às vezes quebra tudo e não faz nada. Como quebrar tudo e não fazer nada, exatamente. Esse é o básico, né? E ele fez isso, colocou eletrocalha, colocou painéis de automação, ele tem uma sala de automação na casa dele, que bobear do tamanho desse estúdio que a gente tá. E aí ele precisava... A Bate-Caverna, aquele monte de luzinha piscando, exato, fio pra cacete. Negócio de indústria, um negócio... Eita, ar-condicionado pra não... super não pegar barato, fogo em né? tudo, É super tudo barato. simples. Assim. É simples. Coisa simples, baratinha. É simples, né? Tudo simples. Bem baratinho, acessível para qualquer pessoa normal. Não, qualquer pessoa. Qualquer um. E ele queria Só que automatizar não. o portão da entrada da casa, e aí a empresa disse que não dava para fazer porque eles estavam com restrições em relação à parte de segurança. Aí o JC ficou muito bravo, e aí ele conversou com o Queco. Aí eu já passo a bola agora pro Queco, porque essa história é o Queco Como é que foi estranho aí, Queco? A parte de automação, né, do que a gente vê do tradicional, esses armários enormes, né, vários fios passando para tudo quanto é lado, e aquilo eu comecei a olhar e falei, cara, tá muito complicado esse negócio aqui, né? Estamos já no futuro, né? Aquilo são 5 anos atrás, né? Então, 2017.
Falei, cara, tem que ser diferente isso. Faz sentido, né? Não faz mais sentido, não se encaixa, né? Tudo bem, você pode fazer um retrofit, uma mudança, mas aquilo ainda permanece, né? É um trambolho fora de cogitação trivial, né? E aí eu falei, cara, vamos fazer um negócio diferente, Zé. Vamos olhar isso aqui, vamos analisar. Eu vou planejar uma coisa fora do que você tem, né? Ele falou, Keco, não vai inventar de eu querer quebrar, arrancar tudo, que eu não quero mexer em nada. Tem eletrocalha pra tudo quanto é lado, uma casa pequena, quase 2.000 metros quadrados. Falei, não, cara, tem que ser algo funcional, né? Casa pequena, Bem pequeno, né? Tudo simples, Casa, né? O terreno acho que 10 mil. É, né? o terreno é enorme, né? Bem pequenininho. Qualquer cabinho que... E vai para um lado e pro outro, tudo era muito simples, né? Eu falei, Zé, vamos pensar então aqui num negócio mais simples, semana que vem eu já tô com algo bolado, né? E aquilo ficou na cabeça, eu fui mexendo tudo na casa dele, somos amigos já de longa data, né? E eu fui desmontando, abrindo e vendo como tava passando, eu falei, cara, tá muito complicado isso aqui, semana que vem eu trago alguma coisa, né? Eu fui, bolei, planejei, falei, Zé, eu bolei um negócio novo, cara. Eu acho que isso aqui é um produto novo que vai revolucionar o mercado. Tanto em questão de segurança, que foi um ponto que você apontou ali, que a empresa falou que não fazia por causa da questão de segurança, quanto a questão da aplicação. Então vai facilitar muito isso daí na hora do instalador, na hora do eletricista, envolver esse produto novo numa hora de um projeto. Então na sua casa vai ser um exemplo bem clássico do que é dor de cabeça versus realização, né? Bom, então bora lá, vamos pôr isso aí, né? E eu cheguei já com o produto pronto, desenvolvido ali e tal, claro, uma versão incipiente, falei, ó, cara, é isso aqui. Falei, cara, mas isso aqui substitui aquele armário enorme? Eu falei, não é armário todo, mas alguns módulos aí que você tem aí, isso substitui, né? Produto inicial, né? Produto sim. inicial. A Sim. concepção ali, claro, Sim. de uma prova de conceito, né? E a gente foi, testou, tal, executou. Era o primeiro iPhone ali saindo. Cara, ele falou, bicho, cara, isso aqui tá assim, assado. Eu falei, só que é o seguinte, eu vou marcar uma reunião com o meu diretor da empresa, e aí a gente vai bater um papo com ele. Dependendo do que ele vê de ter visão comercial disso, porque eu entro nesse negócio, vamos fazer esse negócio acontecer, né? Só que a ideia que surgiu não era para tornar um produto, era para resolver um problema dele. Só que dentro do que a gente viu, falou, cara, isso aqui tem uma aderência muito grande, né? E aí eu bate bola, volta pro BZ, que o BZ pode continuar agora. E no caso História, eu era o diretor, né? História louca, né? Muito legal. Aí vai pro BZ. Aí eu tava fazendo um projeto para Sensor, né, que é a empresa do JC, bem conhecida aí no mercado, de automação industrial, bem famosa até. E eu tava fazendo esse trabalho com os formandos da USP, aqui em São Paulo. E aí eu falei pro JC, ele falou que precisava falar comigo, eu falei, cara, vamos comigo lá na USP, porque eu quero que você veja o que os alunos estão fazendo para Sensor. E aí a gente na volta conversa, né, a gente foi com o mesmo carro. Ele falou, não, beleza, fechou. Aí na volta a gente parou pra comer ali no Serra Azul, da Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, né? E aí ele pegou e falou, cara, você conhece o Keco? Falei, cara, conheço de vista, né? Ele pegou e falou assim, Keco é louco, né, cara? Keco é louco, mas ele é um gênio, né? Eu falei, não, é o que chegou até mim, né? Ao longo desses anos. É a fama do Keco. É a fama. Falou, então, cara, ele bolou um negócio e tal, aí ele pegou e contou a história, né? Basicamente isso que o Keco contou agora. E aí eu me lembro que eu falei assim, já imaginei que isso ia dar um trampo do cão, né, na minha cabeça, porque eu já comandava a empresa dele, fiquei 20 anos, né, com ele, então eu peguei ele desde que a empresa era no quarto da casa dele até se tornar o maior distribuidor de automação do país, né, e desenvolvendo as parcerias internacionais ao longo dos anos e tal. Então eu sabia o trabalho. E aí ele falou assim, BZ, só que eu acho o seguinte, cara, para esse negócio funcionar, você tem que estar dentro, porque aí a coisa vai dar certo. O que você acha? Aí eu lembro que pela primeira vez na vida, sempre eu respondi pro JC, né? JC, cara, pode contar comigo, a gente faz as coisas. Sempre, porque sempre foi assim mesmo, né? E ele é muito parceiro também, né? Um cara sensacional. Só que eu acho que pensando no tamanho do trampo, eu peguei e falei assim, cara, eu topo só se eu for sócio. E aí ele respondeu de cara, por mim não tem problema nenhum. A gente marca com o Keco, se o Keco topar. Nessa ele ligou pro Keco, na hora. Aí falou, cara, a gente tá voltando pra Hortolândia, né? E aí o Keco falou, beleza, vamos falar hoje à tarde. Falou no mesmo dia à tarde. Aí o Keco fez uma mini palestra pra mim, pra entender, né, tudo que ele tinha pensado, e eu achei sensacional. Falei, cara, show. Que legal. Aí o Keco falou assim,
Cara, e eu me inscrevi num hackathon. Hackathon é uma competição de software, né? Para você desenvolver um software, né? Basicamente. E ele falou assim, e é promovido pelo Mackenzie em São Paulo, o Ministério de Ciência e Tecnologia também está dando apoio, um monte de gente importante, vai ser uma oportunidade. Falei, show. Falei, quando é? O que você me respondeu? Eu falei, amanhã. Falei, amanhã, cara! Só pra comprovar a tese do louco. Aí faltava. O chefe já tinha mostrado. Já Amanhã, né? E ele começou a rir, igual ele tá rindo aqui. Falei, cara, amanhã. Ele falou, eu falei, cara, eu olhei pro José falou, cara, eu não tenho agenda, não tem como fazer. Ele falou, se vira aí, Bezerra. Eu falei, cara, tá bom, eu vou com ele. Cara, mas foca aqui, peraí. Vou deixar só uma frase no ar aqui. Louco sem resultado é apenas louco. Louco com resultado é gênio. É isso. Vai chegar a parte do gênio, cara. Oh, meu gênio. Vai chegar a parte do gênio. Segura aí. Vai lá. Continua. Aí eu falei, vamos, né? Vou com ele. E aí, nesse dia, essa competição ia durar 3 meses, mais ou menos, né? E aí, nesse dia, iam ter várias apresentações de alguns dos competidores, né? Eu lembro que o Keco chegou pra mim e logo no começo falou, BZ, eu quero ser o último a falar. Eu falei, cara, mas é o último, cara? E o BZ ficou com um cagaço da porra, porque o BZ nunca tinha conversado comigo. Assim, em termos de apresentação, não sabia se eu sabia apresentar. Ele ficou, na verdade, com o Hermes in hand. Eu tava preocupado, cara. Que resposta. Eu tava preocupado. Eu te entendo, até hoje eu tomo um chute na canela da Rafa por debaixo da mesa. Então, Caralho, mano. Você falou um negócio desse, não? Então eu sou... Eu sei que o BZ virou pra mim, como assim você quer ser o último? eu tô aqui, ó, eu dou umas afastadas aqui, ó. Aí o BZ falou, você preparou alguma coisa? Eu falei, não, eu eu vou falar. como assim? Eu falei, cara, como assim, cara? Os caras tudo com umas apresentações, né? Nossa. Super poderoso e tal. Power E slides. aí eu falei assim, cara... E eu vendo as apresentações da galera, né? Um nível alto, cara. Um nível alto. E eu tava assim na cadeira, meio que, meu Deus. Você achava na cadeira. Não, pra eu ter uma ideia, no meio do negócio, Onde eu me tinha enfiei, a Volvo mandou o engenheiro deles, um cara. engenheiro pra fazer uma apresentação. Um E eu mundial de praticamente- par de inteligência de ônibus pra competir junto. Então é tudo assim, bem básico, sabe? Bem simples, né? Aí eu virei pra BZ, deixa eu ser o último, tem que ser o último a falar, porque senão eu vou destruir todo mundo. Eu fui bem singelo. Eu vou destruir tudo e não vai ter graça. Que vai ficar muito chato mesmo o negócio. Você olhou pra uma cara. Depois ali, ele falou isso mesmo, é real. isso é real. Não, achei que ele era mais louco do que eu imaginava. Quando eu vi. Não é possível. Eu pensei, meu, esse cara é mais louco do que eu imaginava. Onde eu me meti, Mano, é cara? porque depois de mim não existe vida na Terra. Tipo assim, eu cheguei, acabou daqui pra frente o apocalipse. Bem humilde. velho. Porque duro que a forma de apresentar que eu tinha preparado, eu falei, vai ser mesmo, não tem jeito, eu já sabia como funcionava a parte. Nossa, tem isso gravado? Eu acho que o pessoal Gravado, do acho que fórum não vai curtir, tem. Talvez, não. É, eu acho que não tem gravado. Mas, cara, eu sei que... Não, essas coisas que a gente mente assim nunca tem registro. Não tem? Quando é mentira, não tem, não. Tô brincando. cara. Meu Deus. Foi perguntar quem queria apresentar Muito alguém, em que ordem, né? Aí eu falei que eu queria ser o último, acabou não sendo o último, né? Acabou sobrando a Volvo por último. Não. Coitado. Aí eu virei e falei assim, pensei, coitado do cara da Volvo. O cara olhou pra mim e falou assim, tem certeza? Eu falei, tem. Aí ele Olha fez aí. a E aí, apresentação Todo dele. mundo foi fazer. É. Como é que é? Ele fez a dele, sem slides, sem nada. Mas eu percebi, assistindo, porque eu tava assistindo, que tinha um grupo técnico Uhum. muito alto nível ali. E ele mandou uma linguagem bem Pra técnica. eles. Bem Pra Tem técnica. que falar pra Ele mandou uma linguagem que Começou com os malucos ali. Não, PhD, basicamente, Olha. basicamente eu não entendi o que ele falou. Sendo Mas- bem honesto. Mas como é que foi a Ele não reação? falou humilde, bem honesto. Eu não entendi o que ele falou. Ele não E falou. eu só pra fiquei eles pensando assim, ele montarem. tá falando bonito pra caramba, eu não tô entendendo nada. Nada. E eu vi que tinha uma galera ali que começou a se encurvar pra frente. Grudou. Eu percebi que a galera começou a dar uma atenção diferente pra ele. Aquele clima de tensão. Resumo, 5 minutos No final- viraram 1h30. ficou longo, e no final, a gente tava indo embora, um dos organizadores importantes do evento falou se a gente podia ficar. Aí eu falei, tudo bem. Aí o cara chegou pra mim e pra ele e falou assim, eu já entendi que a ideia é genial. Eu quero saber quanto você precisa. Porque se for 500 mil, eu assino um cheque pra você agora.
Eu ouvi isso. Que foda. Ô, até E arrepiei. ali eu olhei pra esse cara e pensei, quem que é esse cara? Na minha cabeça, né? Vocês aceitam Eu não me- falei, Vocês mas eu ainda estão pensei, né? aceitando meio milhão? Esse cheque... Não. Agora não mais. Não dá mais. Agora já- Não aceitou nem naquela época. Agora né? ficou pequeno. E aí vocês aceitaram ou não Nessa aceitaram? hora, Não, aí o Keco deu risada. Não, já tava com. Já O tava Keco com deu 22. risada e falou assim, realmente meio milhão não vai fazer o que a gente o PZ saiu precisa. correndo. Eu saí correndo pra ligar pro O PZ JC. saiu correndo, deixou eu lá na parada. Eu sa... Todo mundo conversando com Eu deixei ele falando, Cadê eu o deixei. PZ? Aí é o que ele não sabe, né? Ele sabe já agora. Aí eu saí. Mas cacete, Oi, cadê o desculpa. PZ? É tipo Bati de assim, novo, fiz a minha não. parte no palco, na hora do cara, o cara foi pro banheiro. Eu não sabia, tipo assim, eu acho que deu uma caganeira nele e ele correu. Eu tô batendo sem querer. Então, aí eu vi que o papo tava. Mas eu mexi também, pô. Eu vi que o papo tava rolando super legal ali. Aí eu saí, peguei o telefone, liguei pro JC. Falei, JC, eu não sei direito o que tá acontecendo aqui. Eu não entendi porra nenhuma da palestra. Só que eu entendi, quase isso. Só que eu entendi que a ideia realmente ela é muito promissora. É, punk. Eu acredito que a ideia realmente tem condição de se tornar um produto. E eu acho que vale a pena a gente investir. Aí eu falei pra ele nessa ligação já, eu falei, competição é longa, vai demorar uns 3 meses. Eu quero acompanhar o Keco todos os dias, todas as vezes. E era 2 vezes por semana, né, que tinha. Eu falei, eu quero acompanhar ele na competição toda. E aí o JC na hora falou, cara, vamos pra cima, né? E esse foi o início. Aí depois disso, os 8 finalistas, né, encurtando as coisas, porque acho que os pontos principais. Aí os 8 finalistas foram expor numa feira em São Paulo, chamava-se IoT Latin America Expo. Essa feira foi no Transamérica Expo, ali na Marginal Pinheiros, e eles tinha uma convenção rolando junto com a feira, lembra, né? Que é aquilo? Do Fórum de IoT. E aí, em frente à convenção, eles montaram 8 stands. Esses têm registros de várias fotos, mostrando o bolo de pessoa em volta de mim e do Keco. Tem umas fotos que é assim, um negócio de louco, assim. Mas muita gente em volta do nosso stand querendo comprar o Wise Home. E a gente saía 10h30 da noite todo dia, não dava tempo de tomar café da manhã, almoço, nem já. Primeiro dia a gente não foi no banheiro e não comeu. Porque na hora que o pessoal viu, começaram a chegar perto, começou a virar uma loucura tão grande. Eu olhava pro Keco, o Keco olhava pra mim, e aí vinha a gente assim, eu quero comprar. E a gente falava assim, mas não existe. É ideia. Não, mas vocês estão. Não, esse é o protótipo. A gente ainda vai. E aí teve um cara, esse você vai lembrar, ele voltou no dia seguinte, falou, hoje vocês trouxeram, né? Vocês trouxeram. Aí eu falei assim, não é possível, cara. Não é possível. Eu falei, cara, não existe, é protótipo. Olha só, cara. E aí, ao final desse evento, a gente ganhou o desafio brasileiro, né, de internet das coisas. Então, esse foi o primeiro marco pra gente. E Uma na comprovação sequência, de que você estava no caminho certo, né? Isso, contudo, na realidade, dentro do desafio ali, envolveu na parte final, né, da agremiação para premiação. Toda a bancada do Fórum de Internet das Coisas, que o pessoal que estava na conferência, todos os concorrentes e mais o público estando que votava também. Então, que votava. A gente ganhou eram 5 categorias, na realidade, comércio, negócio, A gente ganhou ideia. todas. A gente ganhou em tudo. Caramba. E tanto, na realidade, nos 3 meios, entre os concorrentes, com o pessoal do evento e com o pessoal Que ano que do foi congresso. isso? 2017 Tá. foi o desafio brasileiro. Legal. E 17. antes de chegar lá na história com o Apolinário, Shark foi 2019. mas antes eu queria que vocês falassem assim, por que atraiu tanta gente? O que é o diferencial que vocês fazem? Por que as pessoas ficaram naquela época já tão chocadas? Em 2017, o grande impacto que a gente causou foi a questão de sair daqueles armários malucos, trazendo automação dentro da caixinha 4x2 e 4x4, que foi a ideia desde o começo, lá, janeiro de 2017. A caixinha elétrica que fica embutida na parede lá. Aquela caixinha amarelinha. Que todo mundo tem. Todo mundo tem em Sim, casa. padrão. E tem uma coisa, se você chamar qualquer eletricista e falar, eu vou colocar qualquer coisa a mais, além dos fios e do interruptor aí dentro da tomada, ele fala assim, isso é doido, não cabe porra nenhuma aí dentro. Como você vai enfiar uma placa, alguma coisa aí dentro? E aí era a dúvida que todo mundo tinha. Vai caber? Vai caber?
Dentro do desafio, para ter uma ideia, uma coisa até interessante de falar, não precisa nem falar nomes, mas as melhores empresas de tecnologia do Brasil e algumas até internacionais tentaram comprar a gente ali. Claro. E os caras falam assim, mas Se calma desse aí, pra comprar aqui, se a gente Claro. tiver dinheiro, a gente cabe. A gente abria e mostrava, cabe, ó, tá aqui dentro. Olha aí. Se aceitarem Só vale assim. transporte, se vocês aceitarem, né? A gente tá aí, a gente negocia. Saco de cimento, Opa! Toda essa- tijolo, milheiro de tijolo, aceita? Não? Sim, toda essa O tijolo é bom. transferência. Qual que era o grande problema? Era a dificuldade. Sim. Porque o nego fala assim, pô, não cabe, não cabe, e o cara vê o coube. Resolve. Olha aí. Funciona. Comunica. E aí, para E com uma qualidade e segurança. E com segurança. superiores. o pessoal do CPQD de Campinas desenvolveu uma plataforma de automação, tecnologia deles lá, para nível industrial, para nível comercial, de funcionalidade. E um dos diretores chegaram ali no dia do evento e falaram, cara, tem como você conectar com a nossa plataforma e mandar informação do ligado? Ah, é verdade. Na feira. Na feira, Lembrei. É verdade. Dojo, a plataforma. Dojo, deles, a plataforma E Dojo aí- do CPQD. Aí a gente coloca aqui, mostra se tá ligado, desligado, as lâmpadas suas. Falei, claro, em tempo real a gente faz isso. Aí eu entrei rapidinho ali, programei, já subi um firmware atualizado pro dispositivo. O cara fala, caralho, bicho, porque é o seguinte, já tá rodando o Esse negócio. dia até eu assustei. Os caras falaram, o Keco fez assim na hora a programação porque e funcionou. qual é a Eu falei, diferença? mano. Aí que muda muito, né? Eu já tinha 23 anos de desenvolvimento de rádio, estação rádio base. Então, quando a gente chegou na feira, a gente chegou com o produto quase pronto para a saída comercial. Nada de fio, adaptação, placa produzida mesmo. Sim. Então, quando chegou nesse estágio, era um alto impacto, porque quando o cara olhava pro painel, ele via a placa pronta. A gente deixou ela colada, né? A gente deixou a placa pronta Ele colada ia lá. comprar. Mas era aquela que tinha, não tinha, né, lote de produção, Tinha né? duas Escala. feitas. É, a gente tinha algumas que a gente fabricado, fez. Acho que duas só. É. É a que tava Mas já rodando tinha e a tecnologia outra. e já tinha protótipo pronto. Sim. É isso que chamou a atenção, é só é isso que chamou a replicar, atenção da galera. Tá tudo pronto, realizado. É só o comercial, mano. E aí os caras começaram a delirar, porque essas empresas grandes que estavam no segmento de segurança no Brasil, outras no segmento de construção, falaram assim, nós queremos. Não é comprar o produto, nós queremos comprar A empresa. vocês. E nós fizemos viagens depois para visitar entre 2017 e 2018 essas empresas. E aí contratos saíram de 2 milhões, 4 milhões, mas a gente falava, não é esse o objetivo nosso, não é isso, né? Não é essa a questão desse valor, né? Fundo Soberano de Dubai e outras coisas maiores assim, mas o objetivo não está bem claro, porque se eu vender isso aqui, meu objetivo é outro, muito maior, Desconecta. está distante, tá fora do negócio, né? Aí nós três conversamos e falamos, vamos primeiro para o desafio mundial, porque o desafio brasileiro... A gente tinha recebido o convite para ir para o desafio mundial, e a gente falou, aí o Keco falou, vamos primeiro para o mundial, depois a gente decide. E aí a gente topou, os três toparam. E nesse dia a gente falou não para uma proposta de 2 milhões de reais, que a gente tinha acabado de sair da sala da presidência de uma empresa brasileira bem grande, e eles deixaram pra gente uma proposta de 2 milhões para assinar no dia. A gente sairia com 2 milhões no bolso com o protótipo. E a gente falou não. Os caras não acreditavam. Pô, quem que são? Eles estão mais malucos do que a gente achava. E a gente falou não e foi embora. Voltamos para São Paulo. Era em outro estado, né? Dando muita dica, né? Era melhor não. E aí a gente Mas falou, são vamos... tantos estados brasileiros. A gente falou, vamos focar no Mundial. E aí a gente foi para o Mundial em 2018, que foi em Bilbao, na Espanha. Uma cidade linda, inclusive. Maravilhosa. E lá era uma competição de 7 dias, só que com um nível muito mais alto. Eu me lembro que, primeiro a gente entrava na competição e a gente passava o dia todo lá, tinha toda uma estrutura de alimentação de alto nível, era muito alto nível. O lugar, né, o centro ali, né, que aqui era lindo, né, o design do lugar. Escalusca Center, é isso mesmo. Orra, que memória, hein, cara? Aí, né? Ave Maria, é isso mesmo. Escalusca Center. Lindo, 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 super high-tech. E ali a gente ficava o dia inteiro ali, né? E eram 7 dias. E aí eu me lembro que a gente começou a fazer amizade com algumas empresas que estavam lá, startups. Eu me lembro que os italianos estavam lá, eu cheguei,
para falar com os caras, e eu perguntei para eles se eles tinham recebido algum apoio, lembra? Alguma ajuda. Ah, né? melhor não ter perguntado, né? Governamental, se Tem alguma quiser, ajuda chegar para desenvolver o projeto de a vocês? ideia, né? Tudo, Aí o cara, sim. A comunidade europeia está apoiando muito as iniciativas de IoT, né? Que é a internet das coisas, né? Que é o nosso segmento, né? Internet of Things, né? IoT. E aí eu falei, mas quanto que os caras... Na humildade mesmo, Alex. Perguntei, na humildade, cara. Eu falei, mas quanto? Que, tipo, pensando, né? Uns 50 conto, né, cara? Ele falou, eles colocaram 2 milhões, né? De euros. Aí eu... Quanto? 2. Igualzinho Brasil. Falei, quanto? Igualzinho nós. Aí eu lembrei que eu, o Queco, o JC tava lá e a gente tinha ganhado uma passagem aérea para 3, sem hospedagem, sem alimentação. Cara, Ali, se vira. isso deu um baque na gente. Em mim, Era pelo menos aquela eu. pergunta Falei, que cara, não é deveria injusto. ter feito, né? Tipo, Caraca, você é descobrir tipo assim- que o componente está mais bem preparado na hora da luta. A ignorância tem hora que É uma bênção. Na hora que ela É. pensou, né? Você tava até animado e falou assim... Mas pô, aí você não sacanagem. passou essa visão. Não, o Queco pra ele. tava Ele junto, o Queco tava do lado. A gente não se desgruda, a gente tava Parecia, tudo junto. eu lembrei agora que filme do Balboa contra o Duff Lundgren. Aquele, né? O russo. Um pouquinho mais alto. O cara treinando, cheio dos equipamentos lá, não sei o que tal. E o Rock Balboa lá dando murro em carne no açougue. Entendeu? Subindo cara. escadaria lá entendeu? E tal. Mas Eu falei, não é Balboa, cara. E a gente vai lá e tá. E não... Não importa, Você não quer importa deixar o quanto ele mais você doido, aguenta, né? velho. Pegou tudo, tinha que apresentar, né? Pro Mundial. Falei, BZ, eu vou escrever tudo. Ele falou isso lá. Eu vou reescrever tudo que eu... Porque lá, diferente do brasileiro, a gente preparou toda uma apresentação, Uhum. porque o nível era bem alto ali. Sim. E aí, tava tudo pronto, a gente levou tudo pronto. Aí o Queco chegou pra mim, BZ, Aqui eu vou é reescrever Volvo, né? tudo. Aqui é de boa, né? Eu vou reescrever tudo. Aí eu falei, tá, mas você vai reescrever quando? Cara, não sei. Eu falei, como não sei, Queco? Aí eu comei ansiedade e começou a ir no Não. O teto. cara do planejamento. No já, teto. é. Eu falei, Queco. Aí, resumindo, Não sabe esse dia, eu improvisar. lembro que esse dia à noite eu cheguei. E aí, Queco? BZ, não sei ainda. Falei, Queco, depois de amanhã nossa apresentação. Falei, cara, não sei. Dia seguinte, de manhã, no café. Queco lá, pelado, como sempre, no apartamento, tomando leite pelado. E eu tinha que ver essa cena. Eu, Queco, põe pelo menos uma toalhinha, Queco. O Queco é doido, cara. Aí o Queco tomando leite pelado e me diz, BZ, eu ainda não sei. Aí eu falei, meu Deus, cara. Agora eu tô descobrindo como ele é realmente maluco, né? Chegamos no evento. A gente tinha um stand lá pra Deixa eu gente. falar uma coisa aqui pra quem tá ouvindo a gente, assistindo. Essas coisas não precisa imaginar, não, tá? Não precisa imaginar. É melhor não. Pense numa maçã. É. Agora pense numa maçã. Pensa na maçã. Uma maçã bem vermelhinha. Tal. Desvia sua cabeça aí. Vamos lá. Continue. Aí a gente chegou no nosso standzinho lá. E aí no standzinho, a gente tinha um espacinho, né, pra gente, né, porque a gente tava representando o Brasil, né, cada país tinha um espacinho lá. E aí o Queco pegou e falou pra mim assim, já sei. Juro pra você, ele abriu o computador dele, começou a escrever. Parecia que ele tava assim, concentrado de uma maneira muito profunda mesmo, porque parecia que tinha apagado o que tava em volta dele, começou a escrever. Terminou, ele pegou, fechou a tampa, esticou o notebook dele pra mim e falou, toma, é o texto, monta a apresentação. Aí eu olhei pra ele e perguntei só o seguinte, tá pronto? Aí ele falou, tá. Falei, não quer mais alterar nada? Ele falou, não. Só perguntei essas duas coisas. Falei, então tá bom, agora deixa comigo. Subi pro terceiro andar do como é o nome mesmo? Euskaluska, né? Ou Euskaduna, sei lá, é parecido. Subi no terceiro andar lá, abri, vi tudo que ele tinha escrito, já escreveu em inglês para facilitar a vida. Peguei e Tudo prontinho. a apresentação que nós tínhamos, adequei toda ela para nova visão do Queco. Beleza. E aí foi essa apresentação que a gente Só que antes mostrou. de fazer a apresentação, um dos PhDs lá, que era o da cadeira da USP, né? Porque nesses eventos, PhD é uma coisa muito comum, viu? Coisa Sim. Não é comum a gente. É igual mato. Não é né? comum a gente que não tem esses títulos. Aham. Lá a maioria é assim. É cheio de diploma. É tudo doutor e pós-doutor. Sopa de letrinha. É, Aí o cara é assim. É cheio de diploma lá, o estilo lá. É. Ele chegou assim, você não pode apresentar isso desse jeito que você vai dar tudo errado. É, ele falou mesmo. Aí eu olhei assim, né? Hoje é nosso amigo. Olha, gente boa. É, gente fina, né? Gente boa. Mas ele foi bem assim, direto, né?
Aí eu falei, mas olha, uma das graduações minha, isso que você está falando para mim é uma das especialidades, uma das matérias que eu fiz, né? Porque assim, quando eu vou estudar alguma coisa que eu gosto, eu vou estudo tudo que tem. Então, vou aprendendo, vou juntando mais conceito, né? E só que era uma faculdade fora da parte técnica, era de teologia. Ó que doideira. Só que, na verdade, uma das matérias era bem uma prática sobre o tema. Só que quando você aplica isso para a parte eletrônica, ela tem um outro formato, mas o conjunto que forma ela é o mesmo. Né? Eu vou fingir que entendi. Porque areia e areia na construção é areia do mesmo jeito, né? Vamos dizer assim, no final das contas. Praticamente é isso. Sim. E aí eu falei, aí eu dei a resposta para ele, só que eu fui seco. Tum, tum, tum. Tum. Pá. Né? Ele olhou assim. Não, até eu assustei. Eu falei, nossa. E o BZ falou, cara, facas, corte rápido. Né? Corte Tramontina. facas guinso. Não é guinso, não lembra? Guinso 2000. Guinso 2000. O BZ olhou pra mim e falou. Queco, você é louco, Queco. Só responde assim pro cara. Falei, cara, não tem. Um cara importante. Incorporou o Rock Balboa. Cara, Jab, jab, jab. É que ele tava bum, muito focado. direto. Falei, não tem. É que ele tava extremamente focado Porque não tem nessa hora. Como? Porque ia apresentar, na realidade, na hora da apresentação do Campeonato Mundial, eram os caras top da galáxia. Então, era o cara mais de 2018, né? Martin Serrano era o cara que estava liderando todos os algoritmos de inteligência artificial do mundo. Que é quem deu o prêmio pra Na gente, o Martin liderança. Serrano. Na Um cara liderança de tudo. super famoso. Estava junto da mesa a vice-presidente da Siemens. Então, Presidente da I3E. da I3E... Que na área de engenharia é bancada. a, né? Instituição. né? É a instituição, na realidade, normativa das regras, né, de parte de engenharia elétrica mundial, uma delas, né, mas é a que dá praticamente normativa de todas as outras, né, a europeia copia, a brasileira copia, né. E aí, o Takio estava preocupado com isso. Então, só que eu falei, cara, eu já tinha matado a charada da forma que eu tinha escrito, que foi justamente a mudança que nós tínhamos planejado na apresentação, entregue o que eu tinha reformulado. Né? E aí a gente foi apresentar. Aí a gente apresentou, aí resumo, né, para fechar, né, apresentou, não foi no dia dado o resultado, né, ficou pro último dia para cerimônia de encerramento desse congresso, que foi muito top, num salão lindo mesmo, muito bonito, design, Week, né? muito Global, bonito, Global Summit. Global Summit. Deixaram pra dar o resultado no final. Pra... E ali, Segurar cara, o povo, pra segurar o lógico, povo. e ali teve lá, terceiro lugar, né, não era a gente, né, o segundo lugar não era a gente, e o primeiro lugar eles chamam a IoT Company, que é uma das nossas empresas hoje, né, nós temos a IoT franqueadora também, e a IoT Company é a nossa empresa, e aí eles chamam do Brasil, nós gostaríamos de chamar os donos da IoT Company, que ganharam o desafio mundial de internet das coisas. Cara, eu me arrepio. Até hoje, né? É legal. Né? Só de lembrar. O legal é que assim... Foi um negócio que não dá pra repetir, sabe? A Uma Copa emoção não daquela. foi né? nossa, mas o prêmio... Cara, não, foi Melhor do que uma a Copa do emoção Mundo, né? violenta. A gente levantou, Parabéns. a gente cara. gritou, a gente deu um berro e levantou assim. Claro. Os caras não estão acostumados com isso, né? Aí a Todo gente mundo subiu, polite, né? Os PHD lá. pegamos um cheque lá que a gente ganhou de presente. Brasil É. ganhou? A mesa, a gente Ele ouviu o pessoal. chocado, né? Pessoal, Brasil, era Tipo, Brasil nada, pra todo lado. Você ganhou na casa dos caras, né? Você foi lá, marcou Caramba. o pênalti. Não, a galera, acho que a galera do exterior só acha que aqui tem a Amazônia, macaco. Não, eles sabem, né, que tem gente muito boa, né? Mas assim, Samba. eles sabem. Eu acho que o que pegou lá volta àquela pergunta que eu fiz para os italianos no início. Eles estavam investindo muito pesado em internet das coisas. Sim. E quem ganhou a competição não foi uma empresa da comunidade europeia, Cara, isso foi uma empresa brasileira. Isso Isso chacoalhou os E caras. sem Quem recursos. são esses caras, Não, e tem- entendeu? O pior, assim, ó, o presidente da Comissão Europeia de Inovação estava no evento. E aí, né, lembra que ele é o francês? O francês, ele veio falar com a Ele gente. falou, cara, a gente precisa pegar essa sua ideia aqui e lançar isso na Europa, porque não tem. É.
A gente Não, tem e na esses Europa, contatos até hoje. imagina como que faz a automação na Europa. Os prédios Velho todos mundo, tombados. É. Como é que você pode passa mexer nada. cabo numa situação... O Easy Home, Rafa. Pedaços... Né, O Easy Home, isso aí. Rafa. Vai Então, quebrar assim, monumento histórico, vai fazer o quê? É isso aí. Ó, contem com a gente pro plano de expansão mundial. Com certeza. Mas é isso. Inclusive tem alunos do Bora na Obra no mundo todo, Sim, na Europa sim. tem Esse vários. foi o impacto, porque a gente ganhou o prêmio e começou a soltar as releases, né? Saírem É. as releases Que em legal. vários locais, né? E algumas empresas de telecomunicações entraram em contato comigo, com o BZ, com o JC ali pelo LinkedIn, tudo. E aí ficou a dúvida, né? Como a gente vai fazer agora para soltar um modelo de negócio? Porque o grande problema é, tá bom, a gente tem um grande produto. A gente tem uma ideia validada. Legal. A gente tem, na realidade, prêmio tanto brasileiro como prêmio mundial. Beleza. Nós temos já um histórico prévio de empresas que tentaram comprar a gente ou tentar entrar junto com a gente ali. Isso demonstrava pra gente claramente que a gente tinha algo vencedor na mão, né? Sim. O cara não vai querer comprar a gente Não. no protótipo por 2 milhões, sendo que a É. gente não, né? Tem. Não vai, né? O cara já tinha visto o que a gente tinha feito. Sim. Então E a aí gente já vem tinha a isso em linha mente. desenho, como que a gente vai sair para o mercado, né? E aí vem a parte principal das coisas que a gente gosta de tudo já com o tempo, né? Você viu que quando o BZ foi lá para entrar na sociedade, tudo o desafio era quando? no dia seguinte. No dia seguinte. E a gente se inscreveu no Shark Tank quando, Keco? No dia seguinte. No último dia. No último dia de inscrição. No dia que a gente escreveu pro Shark Tank. Que E aí? E aí cara. o diretor ligou pra gente no mesmo A produtora, dia né, da Sony, né, a da produtora Floresta. Sony, que era a Floresta, entrou em contato com a gente e falou assim, olha, por que vocês deixaram pro último dia para vocês fazerem a inscrição? Porque já tá fechado todos os quadros de entrevistas. E vocês vão ter que vir aqui amanhã. Vocês Pô. podem vir aqui amanhã Falou, tudo bem. pra pré-entrevista? Te dá um jeito. A Tá gente perto, vai, né? né? Tá em Legal. São Paulo, né? A gente tá em Hortolândia, Sim. fica fácil. Bom, a gente vai. A gente vai. E a gente foi. A gente fez a apresentação, aí só viu o pessoal da Sony um ligando pro outro, falou assim, a gente vai ter que mudar todo o programa. Porque esses caras Não, eles adoraram a ideia. têm Eles que entrar. precisam, Eles né? adoraram a Eles ideia. têm que ir pro Entrar. Falou, programa. cara, essa ideia tem que estar no programa porque a ideia é sensacional. Os caras Que curtiram massa. muito. E aí eu pensando, né? Aí eu pensei, pô, sossegado, a partir de agora vai ser bem mais fácil, né? Porque estamos com uma Sony, né? Pô, produtora fantástica. Aí os caras olham pra gente e falam assim, então, mas a decoração é vocês que fazem. Tudo Aí é eu, você sem trazer. como assim? E a gravação era em 10 dias. Falou, não, o Nossa. palco, vocês têm que fazer o palco de Painel, vocês. Eu, palco. palco? Eu nunca fiz um palco na vida. Em Olha 10 aí. dias teve que montar tudo pra apresentar no Shark Tank. Aqueles Cara, painéis que que vocês loucura. viram no programa, né? Se relembrar o programa na mente, ou só acessar dividido entre 3 propostas, ver o nosso vídeo lá, tá com mais de 1 milhão de visualizações. Aí você tem o aplicativo, a gente fez os quadros, o aplicativo, tudo ficou bem bonito, Ficou legal, mas não é a Sony que faz, é a gente que tem que fazer. Aham. Então a gente saiu numa correria retardada os pra caras fazer tão- isso. Os caras estão te dando a mídia ali, o palco ali, e falam assim, É, vai, se vira, Se né? vira, é. Se vira. E a gente fez. Vocês foram lá pro negócio com É. E nesse uma passagem só 3, né? Exato. Não, e nesse Pagando do Montar bolso, um né? cenário. Quem quer montar uns painel aqui, mano? A gente sabia quem era o Shark, mas tinha acontecido um acidente com Com Shiba. o Shiba do China Box. A gente falou, cara, Foi bem nessa época, né? e, que bom, tinha acontecido o é, acidente com ele. mudou, então Caramba. a gente estava analisando, falou, bom, vai entrar um cara novo, que era o Semenzato. A gente falou, bom, tem esses Sharks assim, como a gente vai apresentar, né? A forma. Aí o BZ escreveu O pitch. o pitch. Olha aí. Chega na hora do pitch, todo mundo faz o pitch certinho. A gente estava preocupado com o nosso sócio, o Zé Carlos, que ele é meio. É que o JC tava esquecendo É. o pitch. Ele é Não, pra quem não sabe o que é indo- pitch de vendas aqui, só um disclaimer Sim. aqui, é a apresentação do produto ali. O cara vai fazer a venda e explicar o produto direitinho, né? Beleza. O JC ele tava indo de Hortolândia até lá, repetindo a parte dele, e ele esquecia todas as vezes. Eram 2 frases. E ele tava entrando em pânico. Ah, mas lógico, né, mano? Você na Eu- frente do tubarão ali, você Eu, faz o quê? eu escrevi o pitch. Chega as sardinhas lá na frente, vai não engolir aqui nessa porra. Cara, Eu escrevi o pitch, separei ele nas partes, né? O Keco sabia a parte dele, o Ron sabia a parte dele, eu sabia a minha, o JC tava com dificuldade, mas ele tava nervoso. E aí eu sabia a parte de todos. Só que na fila para entrar, pensa mais ou menos num corredor e a gente Tem uns A 10 gente, metros. a gente tava né? de frente pro corredor, assim. Então a gente tinha que entrar e virar à direita. Aí a gente ia cruzar todo aquele corredor do Shark Tank. O estúdio é gigantesco.
a música extremamente alta, tudo pra te desestruturar emocionalmente, né? E na hora que você entra, você tem que ficar 1 minuto parado só pra eles ficarem te encarando, pra você realmente sentir Sentir a pressão ali E na aí hora. o JC tava naquela pressão já. E aí ele tava na fila, com dúvida se ele ia esquecer. Eu peguei e falei pra ele assim, falei, cara, se você vê que você esqueceu, você olha pra mim que eu vou falar a sua parte. Só que o que aconteceu? Eu fiquei pilhado com isso. E aí o JC Faz a parte fez dele. a parte dele, aí eu fiz a minha parte, só que no final eu tinha que fazer a oferta. Aí eu esqueci. Aí o BZ olhou. Eu esqueci de fazer a oferta. Ah, olhou. Aí todo mundo ficou, Aí- legal, a ideia é legal, mas quanto? Então, aí a diretora da Sony falou, para! Mas Cara, para por quê, né? E eu esperando ele falar a proposta. Você não fez a proposta. E eu nem me liguei. Aí eu, é verdade. É verdade. Volta aí, dá um Quero play. falar o valor, né? sim. Quero falar o valor. Aí teve que pegar e fazer a proposta, né? Porque o Shark falou, mas E aí? tá E aí? bonito, né? Aí a gente Quanto? fez. Que, E é legal que na época... Terminou igual o filme do Cine Cult. Né? Aquele Telecine Cult, né? Ela circuite Telecine assim, Cult. termina, você fala, O acabou filme o tá filme. acontecendo aí, acabou esse. Porra, essa, mano. Foi Como? aqui. Cadê, né? Cadê o pitch? E é legal que na época a galera pedia normalmente 150 mil, 200 mil, né? No Shark Tank, assim. Era o valor mais ou menos que na época era Sim, pedido. Sim. A gente já tinha recebido proposta de 2 milhões pela ideia. Sim. Então a gente pegou e entrou nessa ideia. Vamos pedir 2 milhões. E assim, por mais que a gente, né, tipo, pô, assustador, a gente vai ir fora da curva, né? Mas a gente, sendo muito honesto, tava naquela visão de, Você Se já não der, sabe. vambora. Já sabe o É caminho. porque vocês É. já tinham tateado o mercado e já tinham Vambora. sentado com outras, né? olha a importância de você saber o seu valor, né? Sim. Você conseguiu cobrar ali mais de 10 vezes mais do que as outras padrão pessoas. normal. Sim. Sim. Porque vocês já tinham consciência do valor do trabalho de E vocês. recebemos uma proposta que era o dobro. Recebemos 4. Mas conta isso, mas conta isso. Conta aí, conta aí. Então, aí a gente ofereceu, né, pediu, né, os 2 milhões pelo nosso percentual, né, da empresa. E aí a gente estava naquela expectativa, né? Será que alguém vai oferecer, né? Porque a gente não sabia. É. No ponto de análise, a gente sabia que tinha o Shiba antes, que era o cara de franquia, que poderia ser um dos caminhos Sim. O possíveis. Semi-Exato era muito novo, Só né? que aí a gente não trocou o conhecia Shiba direito. pelo Semi-Exato. A gente não O conhecia direito. Semi-Exato era o cara da escola, dos cursos de... Ele é da SMZTO, né, de franquia. de né? franquia, tinha um negócio de curso tal, Ele lá era antes, Microlins. Ele Microlins era do Microlins no passado, lá passado, atrás, né? E eu falei, bom, não sei se é um bom parceiro pra gente. O cara do eletrônico, do valor de marca, de agregado, era o João Apolinário. Tinha a Cris Arcangeli e a Camila Farani, que eram também duas E o possibilidades, né? E o Caíto. O Caíto é o que ficava meio perdido ali, que não tinha Muito a ver com o nosso negócio, direto com o Com produto, né? business, né? Com business, a forma de trabalhar esse Sim. negócio. Específico. E a hora que a gente fez a proposta, tanto a Camila Farani, quanto o João Apolinário, quanto o Zé Carlos Semenzato, se interessaram pela ideia. Sim. Então, Já 3 viraram a cadeira E sim. no Devon. Mas foi isso mesmo que aconteceu. 3. E aí Foi isso aconteceu mesmo. um segundo ponto, porque o programa ali da Sony ele é muito rápido, ele resume em 12 minutos ali o que A gente falou gastamos mais de na uma verdade, hora. mais de uma Mais de hora. uma hora conversando Legal. com ele. E aí, Claro. cada um jogando uma bomba pra gente, conversando, tal, e aquilo vai e volta. E aí, Eles puxam muitas informações de vocês ali pra até... Muita porque também, eles né? não têm, na realidade, nada prévio, na hora ali, no queima-roupa. E aí, a Cris, ela pula fora, o Caíto pula fora, porque fala assim, a gente não tem grana pra correr aí com E vocês. tinha 3 propostas na mesa. Foi o Caíto A ou gente Samizado? tava na dúvida. Não, o Caíto sai fora e a Cris sai fora. Ah, Fica a tá. Camila Farani, fica o João Apolinário e fica do outro lado Tá. o Zé Carlos Semenzato. Exato, isso aí. E aí acontece o seguinte, as 3 propostas são boas, porém cada uma tem um ponto e um contraponto, né? Sim. E a hora que a gente vai analisar, que a gente conversa ali, praticamente a Camila Farani sai fora porque ela fica Não, mas antes disso tem... a gente tinha- trucada, né? Antes disso, ó, a gente tinha as 3 propostas na mesa. E a Duas- Cris ia de 2 comentar, milhões. Os é 3 verdade. ofereceram 2 sim, milhões. legal. Só que o João ofereceu 2 milhões por 25%, que é o que a gente queria. O Semenzato, 2 milhões por 35%, porque ele falou que ele tinha mais know-how de franquia. É Como um negócio executar dele. o negócio. Sim. Mas ofereceu 2 milhões por 35. A Camila mandou a proposta mais agressiva. Ela mandou 2 milhões
por 10%, e se no primeiro ano a gente fizesse um valor X lá, que ela colocou, aí ela aumentaria a participação dela para 18%. Foi bem agressiva dela. Olha aí. Aí a Cris Arcangeli pegou e falou, eu vou resumir as 3 para vocês. Como o Apolinário é muito esperto, é muito ligado, ele já sacou a proposta da Camila na hora. Aham. Na hora que ela foi resumir, o João falou, não, pode parar, eu vou mudar a minha. Aí ele falou, eu ofereço mais 2 milhões a título de empréstimo, como se fosse uma linha de crédito para nós. Falou, então minha proposta são 2 milhões mais 2 milhões de uma linha de crédito que eu vou criar diretamente entre eu, João Apolinário e ele, se eles precisarem. Aí, meu amigo. Aí os outros 2, na hora, já, tipo, jogaram a toalha, né? Sim, mas viram que mantiveram não as tinha jeito. propostas. Sim. E aí a gente foi sair para conversar e isso todo mundo já sabe, né? E não Sim. teve, né? E a gente queria o João mesmo, né? Acho que todo mundo aqui vai pro Shark Tank é o João, né? E a gente queria o João mesmo. E aí a gente fechou ali. E a gente está aqui gravando esse podcast em 2022, né? 2022. Foi em 2019, né? 19, E é um privilégio hoje pra gente ter tido tantas reuniões presenciais, como a gente teve com o João, né? E ter tido tanto acesso como a gente tem até hoje. Ele dá muito suporte, né? Hoje eu e o Keco, o JC também, a gente entra direto na presidência da Polishop. E, consequentemente, Vocês Bora na sabem obra disso, né? também. Bora né? na obra. Agora a gente entrou. Bora lá, na né? obra já sentou na É. mesa do presidente da Polishop. O Joãozinho... Então, que- graças a vocês, inclusive, aproveitar para obrigado. agradecer, Imagina. porque vocês Tamo abriram junto. Fizeram esse portas, link né? aí. A Tamo gente... junto. Mas o que Hoje a gente poder ter descobre na acesso- vida Ah, é e que só a um gente parênteses carrega rápido. amigos Hã? e relacionamentos. É. Né? São isso que a gente leva na vida. Sensacional. E o dinheiro, na realidade, e o resto vem através É uma do trabalho e consequência. desse relacionamento. É consequência de um bom E uma, vai se relacionamento. ajudando e uma aí, né? pontuação Sensacional. importante. O Joãozinho Apolinário, que é o filho do João, que desde Fantástico. o começo acompanhou a gente e sempre deu pra gente muito apoio. E é um cara que a Bezê, gente gosta Bezê. como se fosse um irmão. Tem, de verdade. tem a obra que você quebra pouco e faz tudo, né? E tem aquela obra que você quebra tudo e não faz nada, né? Tem, É exato. o Joãozinho, porque ele pegou tudo pronto do pai dele e caiu no nosso colo. As ideias. Fala assim, vai meu filho. Vai! Você gostou dessa, né? Não, e aí a gente teve essa aproximação com eles, que foi uma aproximação muito, muito legal. Eu até lembro de uma foto que a gente tem, no aniversário do Joãozinho, ele mandou pra gente uma foto, ele com a camiseta da Wise Home na casa dele, o pai, o Apolinário de um lado, a mãe do outro, o irmão dele e um bolo de aniversário. Ele mandou Caramba. tirar foto e mandou pra gente. Que legal. É. Falei, cara, que Sensacional. sensacional, né? Sensacional. E aí a gente foi convidado para ir na casa do Apolinário, né? Para poder instalar a Wise Home lá, né? Fazer para ele ver funcionando numa casa real, né? E aí a gente acabou ficando na casa dele alguns dias, depois fomos outras vezes e tal. Até que um dia a gente caiu a ficha e falou, cara, a gente tá tendo um acesso que eu duvido que é todo mundo que tem um acesso desse nível com um cara desse padrão, né? Sim. Então isso pra gente é uma coisa que deixa a gente muito feliz hoje, muito agradecido, né? E de nosso lado aqui na Wise Home, a gente trabalha com muita transparência. Quem conhece a gente sabe. A gente trabalha com muita transparência e muita honestidade para entregar o melhor que a gente pode. A gente sabe que a Wise Home daqui 5 anos ela vai ser muito maior do que a Wise Home hoje. Mas a gente entende esse processo, né? E a gente realmente está trabalhando com muito amor, né? Curtindo essa experiência, né? E isso eu aprendo muito com o meu sócio. Porque o Keco tem muito essa. O Keco não se deixa bater muito pelos problemas do dia a dia, não. O Keco, ele se mantém sorrindo, se mantém bem-humorado e vai embora. Então, é um exemplo para mim também, né? Então, eu aprendo muito. Né, BZ? Aprendo muito com o meu sócio, O aprendo muito aprendizado com é a galera, contínuo, né? Então a gente não É. pode parar de aprender nunca, né? Sim. Então é o que faz a diferença, eu acho, para a Fantástico. humanidade, é esse aprendizado contínuo. É. E o que é mais fantástico no aprendizado é a construção do aprendizado com os relacionamentos. Que a gente vai trazendo novidade, necessidade, realização e compartilhando, né? Fazendo esse networking. O João trouxe muito mais pra gente do que dinheiro, na realidade. Porque o dinheiro, na realidade, é uma realização que você tem para poder executar. Uma comprovação também, né? Sim. De que vocês estão fazendo a coisa certa, né? Justamente, mas o conhecimento que ele traz para dentro do negócio, o valor que ele traz das ideias, das realizações, é uma mente muito à frente do tempo, assim, também, que Fantástico. consegue complementar a solução da Wise Home, que também é uma solução
que foi muito à frente do seu tempo, né? E uma coisa que vocês falaram, desde o início, que as pessoas podem ter deixado passar despercebido, mas a Wise Home nasceu de um problema, né? Então eu tenho um problema para resolver e aí eu vou resolver esse problema. E resolver esse problema dando o seu melhor, né? Cara, eu não consigo dar essa resposta agora, mas me dá uma semana que eu vou trabalhar nisso. E eu vejo muito o profissional, o arquiteto, o engenheiro, querendo às vezes um reconhecimento imediato sem servir, né? E eu queria dar os parabéns para vocês. De fato, né? Sem realmente bater ali, entregar algo conseguir entregar, diferente. né? Isso não é acontece muito legal assim, da né? história de Não vocês. acontece assim. Parabéns. A gente tem que ralar. Parabéns. Não adianta. E olha só, Tem vocês que ralar para entregaram, entregar primeiro, né? vocês se doaram, entregaram algo diferente para o mercado, pagaram um preço relativamente alto, né? Sim. Participaram aí, foram para o exterior sem nenhum tipo de investimento, sem nada. Pagando do bolso. Pagando do bolso. Acreditando no que a gente estava fazendo. Lá atrás, Deixando né, família para trás, deixando- aquela coisa toda. É porque parece muito simples, a gente brinca, né? É tudo muito simples, é tudo muito fácil, né? Só que na realidade, Eles falam isso dando risada, né? a Parece que foi até. não, a gente fala que Foi punk, cara. o BZ sei, o BZ tá escrevendo um livro nosso, né? Que massa. E tem um legal. capítulo especial ali dentro que vai ter o segredo do sucesso. Não vai falar. Não pode contar agora, né? Tem Não, que deixar. O título do Só capítulo. aqui na realidade ele Deu É que spoiler. o título do É. capítulo que você me pediu para falar é Conhecimento Único, né? Mas tem a deixa. sigla. Então, Então tá. entenderam, né? Mas é conhecimento único eu não mesmo. posso, ele Eu, tinha que falar. eu falei, cara, mas essa sigla vai ficar esquisita. Mas é isso mesmo. Não, mas é conhecimento único. Eu falei, não, eu não pode pôr sigla. Nesse Vamos escrever capítulo- conhecimento. Nesse capítulo vocês vão entender o porquê que na realidade você consegue realizar. E é o segredo e a ciência do universo, tá aí. Que é a cabecinha dele aí. Tá ali dentro. A gente Legal. vai pôr. E Que falando da automação em si, né? Quando a gente se aproximou por conta do Thiago, que Thiago é um dos franqueados Nosso hoje da franqueado de Wise, de Brasília. Brasília, É um isso. grande amigo nosso, nós fomos padrinhos de casamento dele, da Flávia, e o Thiago sempre muito entusiasmado, né, com essa coisa da Wise, e a gente foi fazer a nossa casa e conhecemos, né, a Wise. E eu fiquei, num primeiro momento, cheio de preconceitos, né? Porque eu já tinha ouvido muito que qualquer tipo de automação Se não que não fosse cabeada, a gente ia ter problema, não e que funciona. uma casa de alto padrão como a nossa, que não é, né, tão pequenininha ali como aquela dos 2.000 metros quadrados, mas né, Mais de 1.000. é mais de 1.000. É grande, né? Falei, Pouquinho, cara, né? como é que a gente faz? Rapaz, Como eu já ouvi dessa mulher. Não, já reclamei demais Você desse tamanho. Pra mim, a casa tinha que ter 400 metros quadrados, mas ele é exagerado. Mas enfim, cenas para um próximo Bora Cash. Depois eu E aí- explico. E aí eu com esse preconceito todo, né? Mas nossa, não é cabeado, não é cabeado. Como é que é isso daí? Pra galera que tá ouvindo, porque de verdade tem muito preconceito com a automação que não é Às cabeada. vezes a gente faz aquela pegadinha, né? Ou jogada, né? Tem um telefone aí? Tem tá aqui, ó. Tem. Tá aí? No bolso. Aqui, Ô, aqui o cara, telefone. deixa eu ver aqui, né? Posso te ligar, BG? Pode. Se eu te ligar, funciona? Funciona. Mas por que a gente não tá usando aquele telefone ainda cabeado com fio? Vou conectar um no outro. Não sei. Então, cadê o fio? Pois é. Cadê o fio, né? E funciona. Funciona. E funciona. Funciona. Esse é o grande detalhe. Sabe o que acontece? As pessoas elas vão se adaptando à realidade, mas elas esquecem que às vezes a base dela tem que evoluir também. Então, o tradicionalismo, o conservadorismo ali, né, na questão de tecnologia, ela é viável. É uma aparelho de fax. Posso passar um fax? Hoje em dia nem mais, né? Ninguém mais tem Nem mais usa, fax. Que fax, né? Manda um e-mail, escaneia aí e me manda, né? Não, tem que ser um fax, cara. Mas por quê? Porque o cara ficou preso ainda na tecnologia passada. Então, claro, quando a tecnologia sai, naquele primeiro momento, ela pode ser ruim, ela pode ter um problema, pode ser difícil adaptar. Mas vai evoluindo. Né? Ela vai evoluindo, né? E quando a gente fala em comunicação hoje, né? Wi-Fi, né? A parte de Bluetooth, o Bluetooth está na versão 5.1. 5.2 agora esse ano, né? Tá indo para 5.3 a versão do Bluetooth. Então, quantas, na realidade, evoluções tecnológicas e degrados foram passados ali, né? Os steps para chegar no que é hoje. O Wi-Fi, nós estamos no Wi-Fi 7. Olha aí. Então, cara, ele vai evoluindo. Então, claro,
Houveram problemas no passado? Sim. Sim. É igual a gente fala assim, pô, vou fazer uma construção hoje, vou preparar um alicerce. Pô, o terreno aqui é úmido, eu vou passar só piche aqui e eu não vou ter problema de umidade. Você vai ter problema de umidade se você não usar as tecnologias que chegaram hoje no princípio, né? Construir uma casa nova para mim e tal. E na hora que eu estava na construção, passou um cara da Sika e falou, cara, acabou de lançar um produto agora. Você não quer pôr na sua obra? Falei, caralho, mas porra, mas é uma coisa aí assim, né? Aí fui conversar com meu sogro, tal, que era o pedreiro da construção, tal, responsável. E ele falou, não precisa disso aí não, Keco. Eu falei, não precisa, é o caralho, cara. Na mesma hora, falei, mente nova, mente velha. Eu falei, cara, manda esse negócio pra mim aí, né? Então, era manta asfáltica para alicerce. Cara, coloquei e fiz todos os meus amigos que estavam construindo junto ali, colocar a porra da manta asfáltica. Hoje em dia a gente já tem até aditivo que você mistura junto com concreto, cara. Ó, não deixar a água... Pra você ter uma ideia, eu tenho um subsolo de 40 metros quadrados. Eu fui enganado, falou que eu ia gastar 17 mil reais pra fazer esse negócio aí. Eu já ouvi contar essa história por aí, né? E ficou o rim ali, o fígado, o baço nesse negócio aí. Mas ficou bonito. Cara, aí te pediram os aditivos no meio da obra, né? Cara, eu usei tudo que mandaram o negócio certinho, mas exato, coloquei tudo. Eu não tenho uma umidade. Não tem uma umidade da minha construção nenhuma, zerada. Top. Se fizer direito, funciona. Os amigos que não me ouviram se lascaram. Cara, dá dó. Mas literalmente dó. E água é problema. O cara vai ter que quebrar a parede, deixar voando a parede dele para resolver, porque não tem outro jeito, né? Mas e água já era, capilaridade vai... É difícil. Tecnologias. Então, quando a gente vai pro lado também do Wi-Fi, é a mesma coisa da comunicação Bluetooth, né? Dessa sem fio, é tecnologia. Sim. Então, quando a gente saiu do cabeado, que era aquela coisa, é certeza que funciona. Perfeito. Não, e eu lembro... A gente tava junto, e aí eu tava conversando com o Alex, na verdade, aí eu fiquei meio na dúvida, porque a gente já tinha, né, decidido, não, vai ser o Wise Home. Aí veio uma empresa que fazia cabeada, falou, não, porque não vai funcionar, por causa disso, daquilo, blá, blá, blá. Aí o Alex, mas será, não sei o quê. Aí essa empresa falou assim, não, mas é porque isso aí é pra coisa menor, né, pra, às vezes, uma reforminha, um apartamento, não é o caso de vocês, a casa de vocês é uma casa grande, tá? Aí o Alex falou assim, não é o nosso caso, mas é o caso do João Apolinário, entendeu? A casa dele pode fazer, mas a nossa não. Na casa do João Apolinário, mas na minha não serve. Eu falei, puta que... Aí o Alex falou assim, pô, baby. Ele falou, pô, baby... O João Apolinário pode, a gente não pode, né? Você desce... Não, na casa do João Apolinário funciona, mas na minha não vai funcionar porque o Alex vai ser com a pimenteira. Só pode. O problema sou eu, não é a Wise Home. E aí eu realmente entendi, né? Que realmente é você tá preso. A gente tem que querer evoluir. A gente tem que querer... E é fantástico, assim, quando você entra numa casa que tem aqueles quartos, né, cheios de fio. Não, isso não é fantástico, não. Aquilo ali me dá... Não, a fantástico me dá um arrepio, assim, eu falo, minha nossa, eu não quero... obras já de nossa, grandes, tem que pensar nisso no projeto, sabe? Mudar a arquitetura. Metro quadrado de obra custa caro, ainda mais com esses aumentos depois da pandemia. Aí você vai pegar um ambiente inteiro pra dedicar, pra botar... Eu não deixo nem minha filha deixar o ar-condicionado ligado quando ela não tá no quarto. Mas a casinha da automação tem que estar ligada. Então, assim, é andar para trás, né? A gente olhar para cabo. Você corre um grande risco, né? Você vê, a tecnologia de cabeamento mesmo, falando em si, saiu do cabo par metálico para fibra ótica. E por quê? Antigamente você fazia uma rede de segurança com um cabo par metálico, né? O caiu de rede, caía um raio. Sabe o que acontecia? Queimava tudo. Aí troca para fibra ótica. Porque se queima só esse segmento depois da fibra para essa câmera. Resolveu um problema, né? Mas nunca chegou fibra ótica na automação. Então você lançava a estrutura inteira de cabeamento na casa, dava um problema, acabou tudo. Isso eles não falam. Então ninguém contava esse problema que acontecia. E acontecia. Na casa mesmo do Zé Carlos, a parte ainda que tem lá ainda, antiga feita lá, que manteve Lutron ainda, esses dias, na realidade, teve um problema. O cara foi instalar o painel solar, então parte de geração de energia elétrica, e ficou um furinho num par do telhado. Não. E esse furinho fudeu literalmente
literalmente o lado do painel inteiro. Eu nem sabia. É. Nossa. Inteiro. Aí o seguro teve que pagar lá e trocou $70 mil a brincadeira Caramba. para trocar os equipamentos queimados. Então, Não, e tem uma desvantagem também na automação de cabo, que é a falta de flexibilidade para mudança. é só aquilo e você não tem mais escolha. Você tem que não seguir. evolui depois Não daquilo. ali. O da Wise, o que é legal, quando você compra a Wise, você é dono das placas, né? Das suas placas da Wise Home. E aí você tem elas instaladas em uma casa. Vamos supor que é uma casa alugada e você vai mudar. Sim. Você vai entrar em contato com o franqueado da Wise Home que te atendeu. Ele tem como ir até a sua casa, fazer a desinstalação e levar as suas placas Você para o seu instala novo nova. endereço, por exemplo. Você leva. Ah, esse novo endereço, vamos supor, eu estou mudando de estado. Tudo bem, Sem problema. a gente hoje já está em 16 estados brasileiros, a gente já está com 200 instaladores treinados, né? E a gente só está no começo. A Wise vai se tornar uma empresa muito grande, a gente Não, vai isso se aí lembrar vai- desse podcast. Ah, isso aí vai triplicar em Não, 2-3 anos. e uma né? coisa que aconteceu, né, que vocês foram lá no nosso evento, no BNO Experience, Que foi sensacional o evento. Obrigado. Parabéns aos Evento dois. maravilhoso, Que viu? Ó, evento lindo. A 2000. gente fala até hoje. Eu falo, cara, Obrigado. esse evento foi fantástico. maravilhoso. todo ano Tudo a gente top. tem. Vocês e arrebentaram. Vamos deixar o link aí pra quem quiser comprar o ingresso, que vai Com continuar certeza. fazendo- Teve uma coisa ruim, né? Tem A que- gente não conseguiu ficar no hotel do evento, mas a gente ficou coladinho. É, não, Lindo, mas no maravilhoso. próximo Não, vocês é. estão. Top, top. Lotou, Não, né? e eu quero Lotado. deixar já um spoiler Lotado. pra galera que a gente vai falar sobre um outro evento aqui ainda hoje nesse podcast, né? Mas não vou falar ainda não. Mas enfim, uma coisa que a gente percebeu é que os nossos alunos têm clientes que não sabem dessa possibilidade e não sabem que é possível pra eles, porque às vezes é o cara pequenininho que vai fazer uma kitnet. Ele acha que a automação então- é uma coisa muito cara, muito É. fora da realidade. E aí, o que aconteceu que eu achei sensacional, que eu não imaginava que ia ser a quantidade de alunos nossos hoje que estão buscando vocês para abrir franquia. É verdade. Gente, isso é uma coisa assim É. que Pra oferecer algo diferente pro eu achei sensacional Em vez de isso, só assim. colocar Fala no do modelo, projeto, ou só, né, assim, não, cara, eu vou ser o representante dos caras É. aqui. Porque não tem ninguém aqui, eu vou fazer. É. Como é que é esse modelo de Como é que é negócios esse aí? O pro modelo de pessoal? negócio, ele é muito legal, ele é muito prático. Quem comanda essa parte sou eu mesmo, diretamente. Legal. A gente tem o desenho de um modelo de franquia super moderno também, Aham. porque nós lançamos na pandemia. Foi ideia do Apolinário isso? O Apolinário junto com a gente Já em chegou, todos os tá. momentos, em todos os momentos. E a visão Legal. da franquia veio do João, Eu achei veio do João. sensacional isso aí. Sensacional. E aí o João colocou os melhores profissionais hoje do mercado para assessorar o Wise Home. Então o modelo de negócio foi desenhado pelo melhor time do Brasil, né, para desenvolver Franqueado. franquia. Que legal. E a gente construiu algo muito bacana. Como a gente lançou na pandemia, a gente tem uma inovação que é o modelo home office. Então, por exemplo, o seu aluno, que é um arquiteto, se porventura ele trabalha em home, ele trabalha na casa dele, ele pode ter uma franquia da Wise Home que permite ele trabalhar na casa dele. Se você tem um outro aluno que já tem um escritório de arquitetura, uma construtora, né? ele pode usar esse negócio também em uma modalidade também inovadora que nós criamos, que é chamada loja compartilhada. A loja compartilhada, ela permite que você, tendo um negócio, você pode colocar o logo da Wise Home nesse negócio junto com ele, e lá dentro você pode ter um espaço Wise Home para poder demonstrar a solução para os clientes. Então, com isso, nós oferecemos toda a estrutura para o franqueado, nós fazemos treinamento técnico presencial para os instaladores, temos uma área de sucesso do franqueado, que é assim que a gente chama, super organizada, com conteúdo sempre revisto, e a cada 15 dias, mais ou menos, a gente acaba fazendo eventos para os nossos franqueados online, via Zoom, nós fazemos, Legal. e eles Quando, ficam né, depois na área do sucesso do franqueado. Sim. Uma vez por mês a gente faz um encontro de franqueados, né? E a gente, se Deus quiser, faremos em breve o nosso primeiro evento presencial, físico, reunindo todos os franqueados nossos do Brasil. E para isso, eu estou muito feliz porque a gente tem 2 amigos que manjam de evento e vão ajudar a gente. Cara, sabe falar pra você? Com Estamos aí desde certeza. 2016, Conte amigo. com a Tem gente. uns Isso amigos aí. que fazem uns eventos fantásticos e não é só isso não, cara. Tem um negócio que eu experience deles, né? Eles sabem fazer, né? Não, E eles vão ajudar a experience, gente, dando as dicas, Conte né? Ó, com a vai gente, por esse conte com a caminho, gente. faz isso, porque eu acho que isso vai ser muito Demais. legal. Cara, Expertise é tudo. Mas eu vou te falar, cara, pra gente hoje é fácil fazer evento, né? Não dá trabalho, né? Não vou dizer que não dá trabalho. Mas é fácil pela nossa comunidade, né? A galera é muito estrutura, animada, né? é muito entusiasmada e o pessoal quer estar junto, quer se ajudar, quer fazer negócio, sabe? O pessoal...
É foda. Eu falo isso, o pessoal fala assim, não, arquiteto, engenheiro, fazendo negócio, o pessoal se ajudando, isso não existe. Eu falo, rapaz... É que o mercado é multidisciplinar, né? Então, É. um arquiteto, ele pode ser parceiro do engenheiro, que pode ser parceiro do cara da automação, que é parceiro da loja de É parceiro marcenaria, de que é parceiro... verdade, é. Então, assim, vocês viram no BNO Experience quando a gente Sim. fez aquela dinâmica de networking, né? Sim, não, foi Aquilo ali sensacional. Lindo, né? Um evento é sensacional. bonito demais de ver. A gente Sensacional. E tem... o relacionamento que a gente fala é tudo, né? Quando você constrói, na realidade, essa cadeia de entrosamento e o business, é igual no meu alicerce. Se o cara não tivesse aparecido lá para falar, o meu engenheiro não tinha falado. A Olha minha aí. arquiteta que fez a parte do design interiores, fachada, tudo, muito menos. Então a gente estava vendido, alguém tem que aparecer. E nessa cadeia onde todo É a mundo cadeia. começa a se interligar, o cara falou, mas calma aí, nessa parte aí, precisamos desse profissional que é específico ali. Eu ia falar que é tipo um fio condutor, mas aí fica ruim pro negócio de vocês, né? É tudo ar. É tudo ar. É a cadeia do pensamento, é imaterial. Entendi. Só via pensamento. É, via pensamento. Que é o relacionamento é assim, né? O mundo das ideias. É, esse negócio de fio de cabo aqui Não chega a lugar nenhum. Não vai rolar. Vai rolar. Ó, pessoal, uma coisa que eu achei sensacional foi essa estrutura que vocês pensaram para fazer um pitch para vender para um Shark e ainda conseguir uma proposta dobrada. Isso eu achei sensacional. Eu acho que a gente podia pegar esse gancho para chamar a galera pro nosso evento que a gente vai fazer juntos, né? Que vocês vão estar em São Paulo. Estaremos Quem tá- com um quem sorriso tá no assistindo rosto, ao vivo, felizes. quem tá assistindo ao vivo aqui antes da data do evento vai ter a oportunidade de participar desse evento, né? Quem assistir depois perdeu e Faz pronto, parte. é assim Vai pro mesmo. próximo. A vida é assim, né? Chora e remarca. Aí você porque fica de olho. tá lá. Aí você fica de olho nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, né? E tal, pra ver quando é que é o próximo, né? É, isso. No Pop Ready. Mas eu queria falar desse evento, porque a gente vai fazer uma coisa A gente vai. estrondosa, né? Assim, Em março, não é? Em março, 18 de março. 18 de março? 18 de março, Show de bola. data Já tem data. marcada. Show de bola. E a gente vai trazer não só vocês, mas vai estar o Joãozinho, também vamos ter a presença ilustre do João O Apolinário. sócio, né? É, o sócio. né? E vocês vão falar sobre essa estrutura de pitch, né? Como é que vocês Sim. venderam aí para um Shark Tank. Então, Vai ser um prazer. Vai ser Ajudar sensacional. os arquitetos e engenheiros também a se vender melhor também. é. Eu até iria falar aqui, mas não, eu só vou falar no evento. Boa! Tipo o João Falar no Kleber. evento. João Kleber. Agora compre o seu ingresso Compre e seu ingresso, vou falar lá. esteja lá com a gente. Você Lá não- eu vou mostrar. Você não pode perder, viu? Lá eu Se vou. você perder, Olha- você não vai Hein? saber. Olha só. Se você não souber o que tem que ser feito, você vai ser um loser. Lá eu vou mostrar como que um texto de 2 minutos, que era o tempo que nós tínhamos da Sony, dado pela Sony, né? Nos trouxe 4 milhões de reais. Será que vale a pena? Eu ouvi. Eu acho que vale Será? a pena. Imagina acho que você, vale. você Acho arquiteto, que vale. engenheiro ali, você vendendo ali o seu serviço e o cliente querer pagar o dobro? Não, gente, quem Hein? tem. Quem bom, né? tem. É bom, né? Quem Eu acho. transforma um potencial investidor, né, um potencial cliente, como o João Apolinário, num cliente pagando o dobro, merece muito tempo de. Porque assim, não é converter na realidade o que não sabe para que possa saber. É aquele que é o mestre comprar a sua ideia e pagar. É sensacional. Esse é o interessante, né? É. Isso Então, vem de uma mente brilhante. olha aí. Ó, chamado amor, eu BZ. tô achando que a gente precisa se elogiar mais. Você não me elogia como o BZ elogia o Caquito. Você não- Olha aí, nem o Caquito. Olha isso, eu tô Viu? Ó, foi o melhor Cadê minhas investimento flores? da minha vida. Como é que casar com ela? Só queria deixar claro, senão eu vou dormir no sofá hoje, mano. Eu vou dormir no sofá. Para com essa porra. vocês Fique dois. tranquilo que na hora do almoço o BZ te passa em 2 minutos o segredo do sucesso. Vocês estão levantando demais a Então, régua aí, pô. muito elogio, muito amor, né? ser Maravilhoso. assim, Gente, que prazer estar aqui Que com prazer. vocês. Foi Foi muito maravilhoso bom, que a foi muito gente... Comenta aí quem tá ouvindo a gente, né? Cara, o que foi o é maior uma honra hoje insight. tê-los como amigos, tá? É. É uma honra fazer parte da jornada de vocês de alguma forma e acrescentar nem que seja um pouquinho aí no crescimento de vocês e saber que isso um dia, muito em breve, vai ser algo muito grande, né? E a gente saber que, né, de alguma forma, a gente caminhou junto aí. E vocês fazem parte da Tamo nossa junto. história agora. Sim. Todo mundo que nesse processo está junto passa a fazer parte, né? É. Então a gente agradece vocês pela oportunidade também. A gente se sente muito honrado e muito feliz de estar com essa comunidade do Bora. A Legal. gente teve a oportunidade de ir para Brasília para ver o evento de vocês,
não só o evento, vocês convidaram a gente para ir no Everest, a gente assistiu o Everest, a gente assistiu tudo, e vocês deram pra gente passe livre ali. E, cara, foi um negócio sensacional, onde a gente falou assim, esses caras são muito bons. E eu falei para Apolinário, eu falei, João, eu quero que a gente fique mais próximo do pessoal, porque eles são sérios, eles trabalham direito, eles trabalham muito bem. E gente assim faz bem pra gente, né? Então, a nossa gratidão da Wise Home pro time do Bora, vocês são sensacionais, cara, de coração. Fantástico. Obrigado. Obrigado e vamos, pelo carinho. vamos fazer muita coisa ainda nesses Vamos. próximos E eu quero que anos. vocês que estão ouvindo, vai lá seguir as redes sociais da Wise e manda lá um direct, Wise fala, ó, Home. vim pelo Bora na Obra, É eu isso tô aí. aqui É acompanhando. isso aí. É isso aí. Pra Cheguei gente- aqui porque eu sou da comunidade Pedrada. Né? É isso aí. Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo episódio do Bora Valeu, Cash. valeu. Valeu.